Uma casa de amor. Bom dia. O verde. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia aos nossos ouvintes, bom dia a todos vocês. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho, capítulo 6 do Cristo Consolador, fazer a prece e dar continuidade ao livro depois da morte. O Consolador prometido. Se me amais, observai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e porque não o conhece. Vós, porém, o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que vos tenho dito. Mestre Jesus, mais uma vez nos reunimos em Teu nome em nossa casa de amor, rogando as Tuas bênçãos. Derrame sobre esta casa as Tuas vibrações, Jesus. Vibrações de cura, vibrações de paz, de esperança, para que estejamos num ambiente salutar, um ambiente cristão, de muito amor. Que o Teu amor envolva todos nós, encarnados e desencarnados. E é em nome desse amor, do amor do Pai Celestial acima de tudo, que iniciamos os nossos estudos, também em nome do amor dos guias aqui presentes, de Leon Denis, o responsável por esse estudo, do Mestre Kardec, o Teu enviado, do nosso amor, Lourdinha. Então iniciamos os estudos desta manhã, em torno da obra Depois da Morte. Que assim seja. Vamos lá. Estamos estudando o cristianismo. O meu livro é página 75. Todavia, na falta de iniciação superior, aqui que nós paramos, né? Nós estamos estudando, então, o livro Depois da Morte, e como está lá no Livro dos Espíritos, quando ele fala na questão aí, tem 222, ele fala dessas ideias espíritas espalhadas no mundo inteiro. E Leon Denis fez uma introdução no discurso que ele fez no Congresso Internacional de Espiritualismo, falando dessas ideias que no mundo oriental, elas eram atuantes. Na Índia, na Grécia, no Egito, e agora estamos no cristianismo. Nós vamos ver também essa ideia entre o povo judeu, entre os essênios. Aí nós paramos aqui, vamos continuar. Todos se encontraram aí? Todavia, na falta de iniciação superior, o Cristo possuía uma alma bastante vasta, bastante transbordante de luz e de amor,
para nela aurir os elementos de sua missão. A Terra jamais viu passar um espírito maior. Olha essa afirmativa de Leon Denis. A Terra jamais viu um espírito passar maior do que Jesus. Nenhum espírito maior do que Jesus passou aqui sobre a Terra. Por isso que ele é o nosso guia e modelo. Uma serenidade celeste envolvia sua fronte. Todas as perfeições uniam-se nele para formar um tipo de pureza ideal, de inefável bondade. No seu coração há uma imensa piedade pelos humildes, os deserdados. Todas as dores humanas, todos os lamentos e misérias nele encontram eco. Para acalmar esses males, secar essas lágrimas, para consolar, para curar, para salvar, ele irá até o sacrifício de sua vida. E irá oferecer-se em holocausto para reerguer a humanidade. E Jesus continua hoje. Hoje o mesmo está aqui, Jesus está presente para acalmar-nos, para secar as nossas lágrimas, para nos consolar, para nos curar, para nos salvar. Tudo que ele fez naquela época, entregando a sua própria vida, hoje ele continua fazendo, entregando a sua vida, a sua atividade pela terra. Porque Deus designou esse Espírito para tomar conta da terra, para cuidar de nós. Jesus cuida da gente. É só a gente entrar em sintonia com Ele. É só nós pedirmos a Ele ajuda, socorro, que Ele nos enviará a ajuda, o socorro, o consolo. Nós não pedimos que o amor dele envolvesse a nossa casa agora na nossa prece? Pois é. Tenham certeza absoluta que ele enviou essas vibrações de amor para a nossa casa. Nesse momento nós estamos nos alimentando, a nossa alma se alimenta do amor do Cristo. Ele é o representante de Deus junto a nós. O maior espírito que a terra já viu. Irá oferecer-se em holocausto para reerguer a humanidade. Quando, pálido, ergue-se no Calvário, preso ao madeiro infamante, e encontra ainda, na sua agonia, a força de suplicar pelos seus carrascos e de pronunciar essas palavras que nenhum acento, nenhum impulso de ternura ultrapassará jamais. Meu Pai, perdoai-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Olha, que espírito é esse, hein? Que pede a Deus pelos seus algozes. Pede a Deus que compreenda, que perdoe a ignorância. Quando ele fala, eles não sabem o que fazem, ele está dizendo, eles são ignorantes, eles ignoram o que eu já sei. Porque ele sabia que a conta ia chegar para eles e chegaria pesada. Ele pede, ele suplica a Deus pelos homens ignorantes. Olha a elevação, o exemplo de amor, o exemplo de perdão, quando ele ensina, perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7, nesta frase, nesse momento de agonia, no finalzinho do seu desencarne, ele pede pela humanidade
pede por aqueles que o torturavam. Pede a Deus. Olha o exemplo de amor. Quem faria isso? Entre os grandes missionários, Cristo, o primeiro de todos, comunicou às massas as verdades que tinham sido até então o privilégio de um pequeno número. Através dele, o ensino oculto tornou-se acessível aos mais humildes, se não pela inteligência, ao menos pelo coração. E esse ensino ele lhes oferecia sob formas que o mundo não conhecera, com um poder de amor, uma doçura penetrante, uma fé comunicativa, que faziam derreter os gelos do ceticismo, maravilhar seus ouvintes e arrastá-los em consequência. Ceticismo são os céticos, os descrentes. Derreter o gelo dos descrentes. Então, o que Jesus veio fazer? O que Leon Denis está falando a respeito do Cristo aqui nesse parágrafo? Ele veio mostrar o que os iniciados faziam com a sua doutrina secreta. A doutrina era secreta, não passava para ninguém. Como nós vimos, a reencarnação, a comunicabilidade, a ideia do Deus único, do Deus Pai, Deus de amor e por aí vai. Comunicabilidade, imortalidade. O povão não sabia disso. Jesus veio falar sobre isso abertamente. Ele abriu, ele falou. Falou da reencarnação, do amor do Pai. Trouxe um Deus Pai, que até então Deus era um Deus guerreiro, um Deus cioso, trouxe a ideia de um Deus amoroso, falou da vida futura, falou da pluralidade dos mundos habitados, falando então que existe vida em todo o planeta, falou da reencarnação, conversou com os defuntos, com os mortos. É isso que ele veio fazer. Ora, mas as igrejas cristãs não falam sobre isso, não falam sobre reencarnação. Claro, o homem desviou. O homem, por interesse pessoal, omitiu, traduzindo os apontamentos que chegaram até eles abstraíram esses ensinamentos. Aí você vai ali, num determinado lugar, não, Jesus não falava da reencarnação, é proibido comunicar-se com os mortos, não, você vai para o inferno, você vai para o céu. Como que Jesus, lá pedindo a Deus misericórdia pelos ignorantes, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Como que Jesus, falando isso, ia criar o inferno? É só pensar um pouquinho, não precisa pensar muito não. Então Jesus, nós somos cristãos, Jesus está sendo incoerente. Não existe o inferno, só se a gente quiser que ele exista. Alguns dizem que a alma vai dormir depois da morte, ele acredita nisso e vai ficar dormindo mesmo, perdendo tempo. O que ele chamava de pregar o evangelho do reino dos céus aos simples era colocar ao alcance de todos o conhecimento da imortalidade e o do Pai comum. Os tesouros intelectuais que os adeptos avaros distribuíram somente com prudência. O Cristo espalhava-os sobre a grande família humana
sobre milhões de seres voltados para a terra, que nada sabiam sobre o destino e esperavam, na incerteza e no sofrimento, a palavra nova que devia consolá-los e reanimá-los. Essa palavra, esse ensino que lhes distribuiu sem contar e lhes deu a consecução do seu suplício e de sua morte. A cruz, esse símbolo antigo dos iniciados, que se encontra em todos os templos do Egito e da Índia, tornou-se pelo sacrifício de Jesus o sinal de elevação da humanidade, arrancada do abismo das sombras e de paixões, abismo de sombras e de paixões inferiores, e tendo afinal acesso à vida eterna, à vida das almas regeneradas. O sermão sobre a montanha condensa e resume o ensino popular de Jesus. A lei moral aí se mostra com todas as consequências. Os homens aí aprendem a encontrar sua elevação e sua felicidade, não nas qualidades brilhantes, mas nas virtudes humildes e ocultas, a humildade, a caridade, a bondade. Aí diz Jesus no Sermão do Monte. Aí vocês, para nós hoje, é fácil a gente analisar o que Jesus disse, mas essas palavras não existiam. Foi Jesus que trouxe, Jesus que criou. Tanto quanto a gente, eu tenho uma agonia quando sento aqui, por isso que eu coço o nariz toda hora, viu? Não é cacuete não. É alguma coisa aqui que me deixa... Alergia, esse frio também, né? Então, assim como Kardec não inventou os espíritos, não inventou a doutrina espírita, não criou a doutrina espírita, a gente tem que homenagear a inteligência desses espíritos. Allan Kardec começou do zero. Espírito, o que está movendo da mesa? São os espíritos. Ninguém sabia que eram os espíritos. Começou do zero. Hoje você tem um livro para ler, pesquisa que ele fez, dedicação dele, trabalho dele. Os espíritos revelaram. Assim Jesus, o espírito mais elevado que enviou Allan Kardec, foi Jesus que enviou Allan Kardec. Essas palavras não existiam. E olha o que Jesus diz na bem-aventurança: felizes os pobres de espíritos, quer dizer, bem-aventurados os pobres de espíritos, felizes os pobres de espíritos. Que são os pobres de espíritos? Os humildes. Os humildes na época de Jesus só sofriam, só tinham sofrimento. Eles não tinham perspectiva nenhuma de vida futura, não tinham. A ideia do mundo espiritual era muito pequenina. Tinha Moisés como líder religioso, seguindo mais os preceitos humanos do que os divinos, porque Moisés foi um grande legislador. Então eles seguiam, e Jesus veio combater isso. Olha a coragem desse espírito, a coragem de combater essas ideias materialistas, materiais, em que os sacerdotes ganhavam com isso, ganhavam dinheiro, enriqueciam. Os fariseus eram ricos, tanto quanto os publicanos. E os fariseus tinham poder, os publicanos não, tinham a riqueza representava poder. Mas eles exploravam os mais humildes, os humildes não tinham para onde ir, eram explorados pelos fariseus, eram explorados pelos romanos.
Aí Jesus vem e diz isso, ó, felizes os humildes, pois o reino dos céus lhes pertence. Olha que esperança que Jesus trouxe. Bem-aventurados os pobres de espíritos, pois o reino dos céus lhes pertence. Ou felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes aqueles que choram, pois serão consolados. Felizes aqueles que são os sequiosos de justiça, pois serão saciados. Felizes aqueles que são misericordiosos, pois obterão misericórdia. Felizes os que têm puro coração, pois verão a Deus. Que profundidade, que beleza de raciocínio, de ensinamento para um povo que não tinha esperança nenhuma. Olha a capacidade desse Espírito, isso não existia. Ele traz esperança ao povo simples, humilde, que cumpre com seu dever, que tem um coração puro. Ele traz esperança para aqueles que sofrem por causa da injustiça. Ele fala da vida futura. Olha só, a vida não termina no túmulo. É lá que vocês encontrarão consolação. É lá. Que espírito na face da terra trouxe esse ensinamento? Nenhum. Nenhum. E a gente ouve hoje com tanta naturalidade e não dá o valor devido ainda. Por isso que sofremos, por isso que a terra sofre, por isso que grandes dores se aproximam de nós, porque o homem não acredita ainda nessas bem-aventuranças. O homem não acredita, o homem não aceita, o homem vive, mesmo cristãos, os cristãos vivem como se isso fosse balela. Não acreditam e querem mágica, querem um céu beatífico, fácil. É isso que eles querem. Assim se exprime Jesus. Suas palavras abrem para o homem perspectivas inesperadas. É nas profundezas da alma que está a fonte das alegrias vindouras. O reino dos céus está dentro de vós, e qualquer um pode realizá-lo pelo domínio dos sentidos, o perdão das injúrias e o amor ao próximo. Olha, Jesus está dizendo que acessar o reino dos céus, eu não preciso de ninguém, eu só dependo de mim. Eu não preciso do sacerdote. O povo humilde, simples, com coração puro, não precisava dos fariseus, dos publicanos, dos escribas. Não precisava. Como nós também não precisamos de ninguém, vocês não precisam do médium para alcançar o reino dos céus. Vocês não precisam do padre, do diretor da casa espírita, do pastor, não precisam. Eles mostram o caminho, porque na verdade quem mostra o caminho é Jesus. Nós falamos desse caminho, nós falamos do ensinamento de Jesus, porque Jesus está dizendo, ó, o acesso é de vocês. Vocês, cada um de nós tem a chave da porta do céu, se eu posso me expressar assim. Eu não dependo de ninguém. Está aqui. Olha, o reino dos céus está dentro de vós. Se está dentro de mim, eu não dependo de ninguém. E qualquer um pode realizá-lo pelo domínio dos sentidos. Para eu atingir isso, eu tenho que dominar os sentidos. O que são os sentidos? As buscas dos prazeres que a matéria nos oferece, as paixões. E como é bom, eu preciso dominar isso. Perdão das injúrias, perdoar aqueles que me injuriam.
e ter amor ao próximo. Se eu tiver amor ao próximo, se eu perdoar as injúrias, e se eu dominar os meus sentidos, eu alcanço o reino dos céus. Eu vou estar num estado de felicidade, porque é essa felicidade que me diz que eu estou no céu. É o estado da alma. Não é um lugar beatífico. Amar para Jesus é toda a religião e toda a filosofia. Toda a religião, toda a filosofia é amar para Jesus, é o amor que a gente deve empregar. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos perseguem e vos caluniam, para que sejam filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz erguer seu sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Pois se só amardes aqueles que vos amam, qual será a vossa recompensa? Vocês já pararam para pensar nisso? Que Deus, o Pai, o Criador, quando chove, e a chuva é boa, não é boa? Para a plantação, para a gente mesmo, esse frio é bom para dormir, é para quem é bom e para quem é ruim, para quem é justo e para quem é injusto. Quando o sol nasce, trazendo a vida, ele nasce para todo mundo. Deus não escolhe, não, o sol hoje é só para quem rezou, só para quem é bom. Não, é para todo mundo. Quando você participa da beleza, das belezas naturais, a beleza natural está ali para todo mundo, para o justo e para o injusto. Deus não faz diferença. Então por que a gente faz diferença? Não é a gente levar o mal para nossa casa, não, mas a gente perdoar a ignorância deles, assim como Jesus falou, perdoa a ignorância desses irmãos, eles não sabem o que fazem. Está aqui. Amai os vossos inimigos, fazei o bem a quem vos persegue e vos caluniam. Esse é que é o desafio. Amar quem a gente ama. É fácil amar o filho? É fácil perdoar o filho? É. Agora, o filho do vizinho? Pois é. Então ele está dizendo, imagine um inimigo, você perdoar um inimigo. Mas Jesus não perdoou, ele não deu o exemplo. Na verdade, o algoz, aquele que furou com a lança para ver se ele estava morto, não enfiou a lança na costela dele? O outro não botou ele na cruz, pregou com aqueles brutamontes, só tinha músculo até no cérebro. Ele não perdoou, ele ficou com raiva dos caras? Não, eles são ignorantes. Meu Deus, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele deu o exemplo. Depende de nós também conquistar esse céu, fazendo o mesmo que Jesus fez. O mesmo que Jesus fez, só depende de nós. Esse amor, o próprio Deus nos dá exemplo, pois seus braços estão sempre abertos para o arrependido. É o que se depreende das parábolas do filho pródigo e da ovelha desgarrada. Assim, vosso Pai que está nos céus não quer que um único de seus filhos pereça. Não se encontra aí a negação do inferno eterno, ao qual atribui-se falsamente a ideia de Jesus? Novamente, Jesus dizendo, o Pai não quer que nenhum dos seus filhos se perca, nenhuma das suas ovelhas serão perdidas. É a negação do inferno. Vocês ficam indo atrás do inferno com medo do demônio. O camarada ali da esquina domina vocês pelo medo. Que o demônio, que o fogo do inferno, que o mármore do inferno, a frigideira lá é quente.
Isso é mentira. Então, quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, ele está dizendo, ó, não existe o inferno. Eles disseram que Jesus criou o inferno. Vocês lembram a parábola do filho pródigo? Não, claro que não. Ainda está em dúvida, Dona Maria? O filho pródigo, aquele que prodigaliza, aquele que esbanja. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo pediu a parte da sua herança. E era assim. Era o mais novo que tinha parte ali logo da herança. Pediu a sua parte. O homem era muito rico, o pai tinha muitos bens. Eu quero a parte da minha herança. Eu vou seguir meu caminho. E o pai deu dinheiro para ele, deu as riquezas dele e foi embora de casa. Ele gastou tudo no mundo, só para a gente recordar. Gastou com os amigos, estava cheio de amigos, tinha dinheiro, bebida, mulheres, boates. Naquela época tinha boate? Devia ter, né, daquele jeito, nas tabernas. Né? Estava no mundo. Só que o dinheiro acabou. Quando o dinheiro acabou, os amigos foram embora. Amigo de copo, né? Igualzinho hoje, né? Você tem um montão ali. Agora, fica sem dinheiro. Foi todo mundo embora, ele ficou sozinho. Aí ele resolveu trabalhar. Aí foi cuidar de uns porcos lá de um camarada. Cuidando dos porcos, ele queria comer a lavagem do porco, porque ele não tinha o que comer. Com fome, ganhava pouco. O que foi que ele pensou? Vou voltar para a casa do meu pai. Vou dizer para ele que eu me arrependi e vou trabalhar. Porque lá tem muita fartura. Aí ele volta. O que o pai faz? Como é que está escrito na parábola? O pai, quando viu que ele estava chegando, ficou tão feliz que mandou preparar uma festa. Mandou preparar um banho para ele, que ele estava sujo. Calçou um anel no dedo, um anel bonito, roupa limpa. Mandou matar um boi mais gordo para fazer lá um churrascão. Botou uma sandália, né? Sandália no pé dele, que ele estava descalço. Mó festa, mó alegria. E o filho mais velho, que estava em casa, ficou com ciúmes. Assim, pai, esse teu filho perdulário, pega o teu dinheiro, vai, gasta tudo, ele volta e você recebe ele desse jeito. Eu estou com você esse tempo todo aqui, você nunca mandou matar um cabrito para mim. Olha o mais velho invejoso, né? Aí aí o pai diz assim, poxa, mas tudo que é meu é teu, tudo que você tem, tudo que eu tenho, tu tem também. Você está comigo. Agora, esse teu irmão estava perdido e foi encontrado. Tinha saído e voltou. E Jesus diz assim, conclui assim a parábola: haverá mais festa no céu de um injusto que lá chegue do que 100 justos que lá já estejam. Olha que beleza. Então Jesus não disse, esse perdulário vai queimar no fogo do inferno. Não, ele não disse isso. Ele recebeu o filho pródigo com alegria. Com alegria. Fala. Pois é, bem lembrado. Ela está dizendo das mães que vão na cadeia esperar a saída dos filhos, visitar o filho com bolo, embora o filho tenha errado.
embora o filho tenha cometido crimes. Mas será que Deus é menos bondoso do que uma mãe? A mãe sabe que o filho errou, mas ela tem amor pelo filho. Ela vai visitá-lo. Ela quer que o filho melhore. Ela quer que o filho saia de lá, pague o que ele deve à sociedade e se torne um homem de bem. Vá trabalhar. É o que ela quer. Se uma mãe deseja isso com toda a imperfeição que ela tem, que nós somos imperfeitos, será que Deus é mais imperfeito do que essas mães? Condenando um filho ao inferno? Jesus está dizendo que não. Jesus está dizendo que não existe o inferno e que Deus é amor, que Deus é Pai. Deus é Pai, Deus é amor. Continua o Evangelho. Judas que traiu Jesus e ele manteve Judas do lado dele. Isso mesmo. Esse amor, o próprio Deus nos dá exemplo, pois seus braços estão sempre abertos para o arrependido. É o que se depreende das parábolas do filho pródigo e da ovelha desgarrada. Assim, vosso Pai que está nos céus não quer que um único de seus filhos se perca. Não se encontra aí a negação do inferno eterno, ao qual atribui-se falsamente a ideia de Jesus? Se o Cristo mostra algum rigor e fala com veemência, é aos fariseus hipócritas que se abandonam às práticas minuciosas de devoção, e desprezam a lei moral. Então aquelas palavras fortes de Jesus, veementes, era para os fariseus hipócritas, porque eles eram falsos, comiam o dinheiro do povo e queriam as práticas materiais. O samaritano cismático é mais louvável aos seus olhos que o levita que desdenhou socorrer um ferido. Ele desaprova as manifestações do culto exterior e se levanta contra esses pecadores, contra esses sacerdotes. Cegos, condutores de cegos, homens de rapina e de corrupção, que sob pretexto de longas preces devoram os bens das virtudes e dos órfãos. Aos devotos que creem poder se salvar através do jejum e da abstinência, ele diz: não é o que entra na boca que suja o homem, mas o que dela sai. Olha quanta quebra vou falar uma palavra difícil, de paradigmas, quanta quebra. Eles achavam, como muita gente acha até hoje, que fazer o jejum vai limpar a tua alma. Pode ser bom o jejum lá, ter a sua função, mas não é isso. Aí Jesus vai e diz, olha, não é o que entra na boca do homem que o macula, mas é o que sai da boca. É o que sai do coração do homem. E o que adianta você se fazer jejum se você fala mal da vida alheia? Fazer jejum e você comete as delinquências do mundo. Então Jesus veio falar, quebrar essas ideias. O culto exterior, né, os aparatos para o culto. Quando ele fala do samaritano cismático, ele tinha os cismas dele, a ideia dele, e o povo ali, também o samaritano era judeu, mas eles não gostavam do samaritano, era um outro grupo de pessoas. A Palestina antiga era dividida em 3 grandes regiões: a Galileia, a Samaria e a Judéia. Tinham outras regiões também, essas principais, são as principais. A Samaria
Era um lugar pedregoso e ali habitavam os samaritanos, chamavam samaritanos porque estavam na Samaria. É um grupo dissidente dos judeus. E ninguém gostava dele. E Jesus coloca o samaritano na frente do sacerdote, do levita. O levita era um sacerdote. Quando ele conta aquela passagem do homem caído na estrada. O homem foi assaltado, bateram nele, estava quase à morte. Passa o sacerdote, vira a cara, que é o levita. Passa o samaritano, vira a cara. Samaritano não. O fariseu. Vem o samaritano que ninguém gostava, é o samaritano que socorre o homem, que cuida dele, que leva ele para um hotel. Era hospedaria na época, né? Estou falando do hotel, era o hotel de hoje. Paga com antecedência. Então coloca o samaritano, porque o samaritano fez a vontade de Deus, como um homem bom, independente da crença dele. E não faz nada. Exatamente. Tem que ter obras, tem que ter ação. Aos partidários das longas orações, ele responde: vosso Pai sabe do que necessitais antes que lhes peçais. Jesus condenava a hierarquia sacerdotal, recomendando aos seus discípulos não escolher nenhum chefe, nenhum senhor. Seu culto era o culto interior, o único digno de espíritos elevados. É o que ele exprime nesses termos. Virá o tempo em que os crentes verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é preciso que aqueles que o adoram, adorem-no em espírito e em verdade. Deus é espírito. Olha, por isso Jesus disse que nós somos a semelhança de Deus, porque nós somos espíritos. A primeira pergunta do livro dos Espíritos: que é Deus? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Inteligência suprema. Depois, lá na frente, Kardec pergunta: o que é o espírito? O ser inteligente da criação. A pergunta 76. Não, ali na 27, depois na 76. O ser inteligente da criação. Então o espírito, o ser inteligente, e Deus é a inteligência suprema. E não tinha hierarquia, ele condena aquela hierarquia. Na casa espírita a gente não tem hierarquia, somos todos iguais. Somos todos iguais, eu não sou melhor do que vocês em nada, nem vocês melhores do que eu em nada. Pode ter virtudes maiores vocês do que eu, certamente isso acontece, mas somos irmãos, somos iguais, não tem hierarquia. Tem que ter uma direção, senão as coisas se perdem. Essa hierarquia é moral, tem que ser moral, não de posto, de cargo. Tinha hierarquia na classe sacerdotal na época do Cristo e ele condena isso. Depois o homem cria de novo essa mesma hierarquia. Aí o cristianismo se perde. Aí que ele se perde. Exatamente. Ele apenas impõe a prática do bem e da fraternidade. A única coisa que Jesus impõe é a prática do bem e da fraternidade. Aí eu tenho a chave do céu. O céu está dentro de mim, eu vou ficar feliz, eu estou no céu. Eu posso estar aqui, feliz da vida, porque estou cumprindo com o meu dever, cumpri com o meu dever, estou feliz. Então, vocês podem dizer, eu estou no céu.
Mas a Dilane está ali com a consciência pesada, culpada, cheio de remorso. Eu estou aqui, Dilane aqui perto, ela está no inferno, eu estou no céu. Então esse céu ou esse inferno é o nosso estado d'alma. Não é o lugar geográfico e nós estamos no mesmo lugar. Entenderam isso? Apenas impõe a prática do bem e da fraternidade, dizendo assim: amai o vosso próximo como a vós mesmos, e sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Aí está toda a lei e os profetas. Na sua simplicidade eloquente, esse preceito revela o objetivo mais elevado da iniciação, a busca da perfeição, que é ao mesmo tempo do poder e da felicidade. Ao lado desses ensinamentos de Jesus, que se dirigem aos simples, a outros nos quais a doutrina oculta dos essênios é reproduzida em traços de luz. Nem todos podiam subir nessas alturas. Foi por isso que os tradutores e os intérpretes do Evangelho alteraram a forma e corromperam o sentido através dos séculos. Apesar dessas alterações, é fácil reconstituir esse ensino, se separa da superstição, da letra, para ver as coisas através da razão e do espírito. É sobretudo no Evangelho de João que encontraremos os traços ainda visíveis. Há muitas moradas na casa do meu Pai, e eu me vou para preparar um lugar. Gente, eu acho tão gostoso esse Evangelho, é tão bonito, né? É de uma beleza, é sublime, que por mim a gente ficava aqui até de tarde, até acabar o livro, até acabar pelo menos o cristianismo. Mas eu não vou fazer isso com vocês. Nós já estamos aqui, ó, há 45 minutos, um tempo de aula, e eu vou parar, tá? Para vocês não perderem com o cansaço a beleza e a profundidade desses ensinamentos. Não perderem. É verdade. Ela é tão forte, tão eivada de magnetismo, que parece que Jesus está falando aqui agora para a gente. Olha como nós falamos de Jesus. Não precisou falar do inferno nem do demônio, para botar medo em ninguém. O contrário, estamos falando da beleza, da elevação, e que o reino dos céus está dentro de cada um de nós. Perguntas? No question? Então vamos fazer a nossa prece. Obrigado, Jesus, pelo estudo desta manhã, pelo teu amor que nos envolveu. Obrigado aos guias da nossa casa, aos benfeitores aqui presentes. Obrigado ao altivo. A Leon Denis, que trouxe essa lição para todos nós meditarmos. Obrigado a Allan Kardec. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, damos por encerrados os estudos da manhã de hoje, em torno da obra Depois da Morte, de Leon Denis. Que assim seja. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.